Olá, eu sou a Inês Alves e eu fui Berlinha de 2016 a 2019, se não estou em erro. Para mim, estar no secundário ou estar em qualquer outra fase de instrução, quer seja na primária, quer seja na universidade, etc., torna-se monótono se for só à base das aulas. Então eu sempre valorizei a componente extracurricular, quer seja pela vertente do desporto, quer seja pela vertente da arte, e no meu secundário foi a vertente da arte e foi o teatro. E para além disso, o secundário também é uma fase em que muitos de nós mudam de escola e ainda não têm formado o seu grupo de amigos, e não há melhor sítio para se fazer grandes amizades do que no grupo de teatro, até porque aquelas pessoas vão partilhar do mesmo gosto ou da mesma paixão que nós, que no nosso caso era o teatro, porque numa fase inicial o que nos unia era o amor que todos tínhamos pelo teatro. Então foi isso que foi importante para mim, que era um sítio onde eu me podia expressar, um sítio onde podia conhecer pessoas que no fundo eram tão doidas quanto eu. E por outro lado, eu pessoalmente sempre adorei tudo o que tinha a ver com o backstage, tudo o que se passava antes de a peça estar finalizada, quer fosse pesquisar o soundtrack para as nossas peças, quer fosse escolher os figurinos, coreografar movimentos. Eu sempre me interessei muito por essa parte, e isso dava-me uma melhor noção de todo o trabalho que tinha de ser feito a priori para depois termos a peça finalizada. E não só isso, mas também toda a preparação necessária para a semana do teatro, que era feita pelas professoras e nós às vezes colaborávamos, ensinou-me como montar grandes eventos e todos os detalhes que são necessários e tudo o que acontece por trás das cortinas. E também porque muitas vezes nós olhamos para uma obra de arte, quer seja uma escultura, quer seja um espetáculo de dança, e pensamos, ok, está giro, está fixe, mas não temos noção do trabalho que aconteceu antes, porque aquilo parece tão natural e tão perfeito que é como se já tivesse sido criado assim, mas não. Até no teatro nós aprendemos da forma mais dura que movimentos que na peça, no dia em si, são segundos, nós temos de repetir até que saia bem, para que no dia aquilo efetivamente saia bem. Então, pronto, ajuda-nos a ter uma ideia que as coisas custam para no momento saírem daquela forma. Queria aproveitar para mostrar umas coisas que guardei de quando era Berlinha. Nós temos aqui um cartaz da peça do meu último ano, que foram Os Maias, de Eça de Queiroz, e eu sempre adorei este cartaz. Também tem aqui um panfleto da Semana do Teatro do meu segundo ano, se não me engano. Então tinha assim as datas e os nomes das peças que cada escola ia apresentar. E como eu disse anteriormente, eu adorava tudo o que tinha a ver com o backstage. Então eu guardei as folhas em que nós escrevíamos todas as cenas que íamos ter e os respectivos movimentos, e até apontávamos, por exemplo, os materiais que íamos ter de utilizar e os sons, e pronto, eu guardei tudo isso. E também tem aqui uma coisa muito engraçada, eu não sei se... eu já não me lembro se roubei isto ou se isto me foi dado pela professora Carla, mas era uma cena na peça de Fernando Pessoa, que fizemos no meu segundo ano, que eu adorava essa peça, e a cena era entre eu e o Domingos, e ele segurava nesta parte, e eu segurava aqui e fazia este movimento quando nos parávamos. E pronto, aqui não dá para perceber bem o efeito, mas no dia esse movimento ficou lindo, mas é um daqueles exemplos que nós temos de praticar até que aquele momento, que era só uns segundos, nem sequer 10 segundos, ficasse bom e corresse bem no dia. Então pronto, eu sempre adorei esta cena e esta ideia das cartas, eu achei mesmo engraçada, e então só vos queria mostrar essas coisinhas que eu ainda tenho. Olá, sou Emanuel Abreu, tenho 19 anos, andei no Teatro Oficina de Corpos na Francisco Franco quando estava no meu 11º ano. Agora estou no 2º ano de Medicina em Coimbra, estou a gostar imenso. Ao longo do ano em que estive no teatro,
nós produzimos uma peça de teatro chamada O Osso da Vida Bela. Esta peça foi mesmo escrita por nós realizámos-la, produzimos-la e ao mesmo tempo estávamos a adquirir tantas capacidades que eu na altura não fazia ideia. Por exemplo, nós éramos imensos e então tínhamos de nos organizar. Alguns escreviam o guião enquanto outros davam ideias para outras cenas, outros já estavam a pensar quem é que ia fazer aquela personagem e pronto, envolvia muitas pessoas e muita organização. A nível de discurso oral também melhoramos a dicção e a projeção da voz, que muitas vezes não é falada no secundário e que vai ser necessário no futuro. Ainda trabalhamos os nervos, o medo do palco, aquele nervosinho que temos, com exercícios antes da peça, ao longo dos ensaios, e era mesmo muito bom trabalhar essa parte da respiração e esta parte mais mental. Agora na universidade, como ando em medicina, vocês perguntam, porque que o teatro não é... em que é que o teatro ajudou em medicina? Ajuda em várias coisas, a sério. Primeiro, nós temos de decorar imensa coisa na universidade. Metade das coisas é decorar, o resto é perceber. E depois, o teatro também permite-nos saber como passar uma mensagem. Nós temos de passar várias mensagens para outra pessoa, nós lidamos com imensas pessoas, então temos de saber como passá-la, não é? São pessoas com contextos diferentes e não podemos ter o mesmo discurso oral para todas. Para terminar, é muito difícil dizer o momento que me marcou durante o tempo em que estive no teatro, porque foram muitos. Mas acho que o momento da peça, aquela hora e meia em que atuávamos, era mesmo o mais bonito, porque nós ficávamos todos focados no nosso papel, a ver se nos lembrávamos das falas, enquanto apreciávamos quem é que estava em cena, víamos o que é que faziam, ao mesmo tempo tínhamos aquele nervosinho na barriga que é bom e não é, mas pronto, eu gostava imenso dessa hora. Acho que o teatro, para finalizar mesmo, é uma forma de nos conhecermos a nós mesmos, explorarmos este self e ainda que estejamos a interpretar outra pessoa, outra personagem que supostamente é externa a nós, mas que vimos, começamos a ver que não é assim tão externa e que se calhar identificamos de alguma forma com ela. E pronto, é isso. Sou a Filomena, sou mais Varlinha, quer dizer, uma Varlinha, porque uma vez Varlinha, sempre Varlinha. Para quem vem para uma escola nova pode parecer curioso e até um pouco assustador, confesso. Não conhecemos ninguém e estamos desamparados. Mas com o teatro ajudou-me em inúmeras maneiras, ajudou-me a relacionar melhor com pessoas, conhecer pessoas novas, pessoas essas incríveis e que eu levo para a vida, passar momentos maravilhosos e que eu vou recordar para sempre. Atualmente encontro-me na universidade e acho que o teatro ajuda-nos a isso mesmo, porque já temos a parte das disciplinas e o teatro ajuda-nos a ganhar competências como saber se relacionar melhor, saber expor o ponto de vista, falar mais, dar a sua opinião, ouvir mais também, aprendi imenso. E são coisas que eu acho que são só positivas. E também que vale a pena experienciar devido aos momentos que passamos, às coisas que aprendemos e que são bastante importantes no mundo. Tivemos os festivais, que marcou-me imenso porque foi assim intenso na organização e tudo mais, mas no fim acabávamos com a sensação de dever cumprido. Os almoços, os jantares de Natal, os sábados, os nossos ricos sábados, que saudades! E tudo o que nós fizemos foi assim marcante. Porque o teatro foi todo ele marcante, com pessoas incríveis e maravilhosas e que de certeza que um dia mais tarde vou recordar com muita saudade e muitas lembranças.
Beijinhos! Primeiro, gostava de me referir às vivências que resultam da participação num clube de teatro escolar. Temos, por exemplo, a questão da confiança nas nossas capacidades, o autodomínio, a autoestima, ou até mesmo a determinação e a dedicação que damos a um projeto. E por fim, o aplauso. O aplauso a que temos direito como reconhecimento do nosso mérito em palco. O teatro dá confiança. E depois é inegável o contributo da expressão dramática para o desenvolvimento das nossas capacidades comunicativas ao longo da nossa vida. Todos nós somos comunicação. E é fundamental saber gerir as emoções e saber comunicar com eficácia. O teatro liberta-nos. E por fim, devo salientar a importância do teatro como uma arma contra o pensamento único. O teatro faz-nos ver mais, mas principalmente o teatro faz-nos ver sobre pontos de vista diversificados e complementares. No teatro vivenciamos, de certo modo, as alegrias, as tristezas e os problemas dos outros. O ator ou a atriz, no fundo, é aquele que se mete na pele do outro e faz isso de cor, ou seja, com o coração. E quem faz isso com o coração, faz isso porque faz bem e nunca mais se esquece. O teatro humaniza-nos. Olá, eu sou a Cristiana Nunes, tenho 22 anos, trabalho como atriz, como figurinista, como costureira, numa associação de teatro e animação e circo de rua, e estou neste momento a acabar o último ano do curso de licenciatura em enfermagem. E venho aqui hoje para vos falar um bocadinho sobre a minha experiência no grupo de teatro Muniz Carlos Varela. No secundário é tudo intenso. Queremos experimentar um bocadinho de tudo, queremos ser tudo, porque não sabemos quem somos e temos dúvidas sobre tudo. Se este é o curso certo, se este é o caminho certo, se o futuro é certo ou não, ou se é demasiado incerto, são muitas perguntas. E entrar no grupo de teatro Muniz Carlos Varela, para mim, foi super decisivo na medida em que ajudou-me a conhecer. O momento que me marcou, ora, subir ao palco pela primeira vez. Ninguém esquece isso, subir ao palco pela primeira vez. Foi o primeiro momento em que eu me percebi que era feliz. E foi o primeiro momento em que eu senti que era capaz de fazer qualquer coisa. Em toda a nossa vida, nós se calhar conseguimos contabilizar pelos dedos os momentos em que sentimos ou que nos apercebemos que estamos a viver pura e plena felicidade, em que mais nada importa. E há uma sensação em que nos preenche por dentro e nós não queremos saber mais nada, porque reconhecemos a felicidade. Na minha vida, subir ao palco pela primeira vez foi um desses momentos. Esta escada é uma representação em miniatura de uma escada que usei, uma escada que fazia parte de um personagem, de um monólogo que fiz no primeiro espetáculo em que subi ao palco. E os meus queridos colegas construíram uma réplica para mim. Fazer teatro é como subir as escadas para poder olhar à janela. Olhar à janela e ver o mundo. Ver o mundo de uma maneira diferente. Até a próxima.